Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor, tudo bem? Nós vamos dar sequência aos nossos serviços dessa manhã. E eu gostaria de convidar você que pode se colocar de pé. E eu gostaria que nós começássemos fazendo uma oração ao nosso Deus, pedindo que Ele nos conduza pelo Espírito dEle em todos os nossos serviços nessa manhã. Pai Santo, nós queremos te agradecer, nós queremos engrandecer o seu santo nome, porque estamos reunidos nesta manhã, ó Pai, para a sua glória. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir em todo o nosso serviço, ó Pai, pelo seu doce Espírito. Ó Deus, esteja conosco, ó Pai, nos conduza, ó Pai, nos edifique, nos console, nos exorte. Sim, Senhor, nós rogamos ao Senhor, para a sua honra e para a sua glória, ajuda-nos, Senhor, a louvá-lo em espírito e em verdade. Nós te pedimos isso, ó Deus, para que o seu nome seja glorificado agora e sempre nas nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. Vamos mais uma vez? Quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero louvar-te.
tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois
Poderoso esse nome é. Adoremos ao Senhor. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que Tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. poderoso esse nome. Canta, igreja. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Pai amado, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque o Senhor tem manifestado a sua graça no nosso meio. O Senhor tem nos feito caminhar, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos fortalecido, e nós ficamos muito gratos a Deus, muito gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós e por nós. E agora, Senhor, nós queremos servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós sabemos, ó Deus, que nós apenas estamos devolvendo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos, ó Deus, também que a maior bênção que o Senhor pode nos dar, ó Deus, quando ofertamos e dizimamos na sua casa, é nos dar um coração, ó Deus, liberto do apego ao dinheiro e a qualquer bem material. Porque assim, ó Deus, o Senhor está nos dando um coração que adora exclusivamente ao Senhor. Portanto, ó Deus, que o Senhor possa nos dar este coração. Um coração, ó Deus, que adora, que louva, que serve somente ao Senhor. E exclusivamente ao Senhor. Nós te agradecemos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você fica à vontade, nós vamos ministrar uma última canção. Você fica à vontade para vir até a frente e depositar o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a
a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, A Ele a glória de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Aleluias. Louvado seja o seu nome, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, ó Deus, com as nossas canções. E nós agora rogamos que o Senhor, ó Pai, prepare o nosso coração, como o agricultor que prepara a terra para a sua semeadura. Prepara, Senhor, os nossos corações e nos dê solo fértil, para que a Tua palavra caia nos nossos corações, cresça e frutifique para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão.
Nós iremos agora para a exposição da palavra, e antes disso nós vamos, como de costume, orar pelas nossas crianças. Estenda suas mãos para cá. Pai Santo, nós louvamos ao Senhor, mais uma vez pela vida das nossas crianças. Nós rogamos ao Senhor que entre essas crianças o Senhor levante homens e mulheres que temem e tremem diante da sua palavra, que tenham corações contritos e quebrantados. Pedimos também que o Senhor dê sabedoria e discernimento a essas irmãs que estão à frente desse ministério, para que elas possam ministrar, ó Deus, e compartilhar o Evangelho com essas crianças, para que o seu nome seja glorificado. Nós rogamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem comigo no Evangelho que escreveu Lucas. E eu gostaria de ler com vocês o capítulo 8. E ao invés de começarmos ali pelo início do texto, eu gostaria que nós começássemos pelo final do texto. Já quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que você me acompanhe ao longo da exposição, porque, como eu sempre digo, é importante que você veja na sua própria Bíblia aquilo que nós estamos expondo. Então, Lucas capítulo 8, verso 18. Lucas 8, 18. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Pai, estamos diante da sua palavra inspirada, inerrante, infalível e suficiente. E nós pedimos a Deus, que o Senhor nos santifique, nos edifique, nos console, nos exorte através da sua palavra, para que sejamos irrepreensíveis na sua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Eu não sei se aqui tem alguém que gosta muito de planta. Tem alguém aqui que gosta muito de planta? Levanta a mão. Então nós temos aqui algumas pessoas que gostam de planta. E gostando de planta, vocês só gostam de cuidar ou vocês gostam de plantar também? Que cuidar, plantar não. Plantar e cuidar. Plantar e cuidar, plantar e cuidar. É interessante que a minha mãe, ela sempre gostou de plantar. E até hoje, se a gente for na casa dela, a entrada da casa é repleta de plantas. Na verdade, a entrada é cercada de tanta planta que às vezes a gente mal consegue enxergar a casa. Isso mostra que a minha mãe gosta muito, né, de planta. Quando eu estava preparando esse sermão, eu fiquei pensando que eu sou daquela época onde as pessoas diziam assim: olha, fulano tem a mão boa para plantar. Os mais antigos aí vão lembrar dessa expressão, né? E aqueles também que diziam assim: eu não tenho a mão boa para plantar. Eles queriam dizer que, às vezes, eles plantavam alguma coisa e a planta não ia adiante. Então, eles entendiam que eles não tinham a mão boa para plantar. E quando eles viam pessoas que plantavam e aquela planta ia à frente, essa pessoa, sim, era conhecida como uma pessoa que tinha a mão boa para plantar. E eu, né, tenho 40 anos, diferente de vocês, eu não sou muito de lidar com plantas, eu não entendo praticamente nada a respeito de planta. Mas aí, com o surgimento da internet, a gente hoje pode aprender técnicas de plantio, assim, em questões de 5 minutos. Então não tem mais essa de que você tem a mão boa para plantar ou você não tem a mão boa para plantar. Se você quiser começar ainda hoje a cultivar plantas, você pode ali dar um Google
ou ir ali no YouTube e você vai descobrir técnicas de plantio e como que você vai fazer para que aquela semente que você semear, ela de fato frutifique. Isso a internet nos ajudou muito. E eu me aventurei a fazer essa pesquisa na internet para aprender algumas coisas básicas sobre o plantio. E aí eu descobri que o solo aonde você vai semear a semente, ele é mais importante do que a própria semente. Sim, a semente ela tem que ser boa. Mas de nada adianta a semente ser boa se você não tiver um solo que permite que aquela semente se desenvolva. Eu descobri que o solo, ele se divide em 3 partes, ou em 3 áreas: a área física, a química e a biológica. A parte física do solo tem a ver com algumas medidas técnicas. Por exemplo, uma palavra que eu não conhecia, que é a granulometria. A granulometria, ela é um teste aplicado ao solo para medir a quantidade de pedra, de areia e de argila que compõe aquele solo. Também a parte física do solo avalia a textura. E essa avaliação da parte física determina se o solo é fértil ou não. Dentro da parte química, a avaliação química do solo é avaliado os nutrientes presentes ali. E a parte química são os alimentos que as plantas se alimentam. Eu nem sabia que planta comia. Mas quando se avalia, quando se faz o estudo de um solo, não somente a parte física é avaliada, mas também a parte química, os nutrientes que ali se encontram. E os nutrientes que são avaliados são os micronutrientes e os macronutrientes. Os micronutrientes são os minerais, como nitrogênio, fósforo, potássio e vários outros. E os os macronutrientes, que são os minerais, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, e os micronutrientes são os fertilizantes, como níquel, ferro, cobre, manganês e vários outros. Dentro ainda da parte química, da avaliação química do solo, ainda se avalia o pH daquele solo. O pH, ele mede a acidez daquele local, daquele terreno. Porque muitas vezes o solo tem nutrientes, mas se o pH do solo não estiver equilibrado, as plantas não conseguem absorver os nutrientes. E a terceira parte do solo é a parte biológica, onde se avalia a vida que aquele solo tem. Na verdade, a palavra biológica vem de 2 palavras gregas, que é bios, que significa vida, e logia, que é estudo. Então, biologia é o estudo da vida. E a vida do solo, quando se faz o estudo biológico do solo, nós estamos em busca de identificar bactérias, minhocas, insetos, larvas. E toda essa vida no solo, ela é responsável pela manutenção daquele local. O ideal é que essas 3 camadas, né, esses 3 estudos do solo estejam equilibrados. A parte física, biológica e química. Um solo arenoso demais, ele não retém água. Um solo que é argiloso demais, retém água em excesso. Um solo que é pobre em nutrientes, mata a planta de fome. E um solo sem vida biológica é um solo morto e infértil. Mas aí vocês podem estar pensando, pastor, o senhor está falando de planta, e o que isso tem a ver com a palavra do Senhor? Tem muito a ver. Porque esse parágrafo que nós estamos expondo hoje,
ele nos conta a parábola do semeador. Então, entender de solo, entender um pouquinho, entender o básico de plantio, vai nos ajudar muito a compreender o que essa parábola nos ensina. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é como uma semente, que é lançada pelo semeador em um solo. A semente, que é a palavra, ela é boa. Ela é uma semente frutífera. Mas o tipo de solo que essa semente é semeada, influencia o futuro da semente. O solo é o coração dos homens. Se a semente é a palavra, o solo é o coração dos homens, sobre os quais a palavra de Deus é semeada por meio da proclamação do Evangelho. E é por isso que a maneira como cada um de nós respondemos à semente que é semeada pelo pregador, define qual é a característica do solo ou qual é a característica do nosso coração. Portanto, o tema central da minha exposição hoje poderia ser resumido em 2 tópicos. Essa parábola, ela apresenta meio que uma cardiologia bíblica. Ela consulta o nosso coração, ela mede em qual frequência o nosso coração está batendo. E ela também pode ser entendida como não apenas cardiologia bíblica, mas também como pedologia bíblica. Sabiam que a ciência que estuda o solo é chamada de pedologia? E aqui não tem nada a ver com pedofilia, não tem nada a ver com pediatria, não tem nada a ver, porque a palavra pedologia, ela é composta de 2 palavras gregas, pedon, que é solo, e logia, que é estudo. Então a pedologia é o estudo do solo. Então, se nós temos a cardiologia bíblica, que olha o estado do nosso coração, em qual frequência ele bate, a pedologia bíblica é o estudo do estado do coração dos homens, sobre o qual a semente é semeada. E aí, tendo dito isso, a título de introdução, nós vamos agora à exposição do texto, começando ali no versículo 4. Versículo 4. O verso 4 nos mostra a respeito, é o início aí da parábola. Na metade aí do verso 4, o texto nos diz que vieram até Jesus gente de todas as cidades. Então nós já estamos aqui entendendo que estão ouvindo Jesus pessoas com diversos corações diferentes. Pessoas cujo solo é variado. Então Jesus agora vai passar a falar para essas pessoas. E aí no verso 5, ele diz que começou, Jesus falou em parábolas. E aí no verso 5 ele começa a contar a parábola. E aí nessa parábola nós percebemos no verso 5, que até o 8, que Jesus apresenta 4 tipos de solos e 4 resultados da semente que caiu em cada um deles. Na metade aí do verso 5, Jesus fala do primeiro solo, que é o solo chamado aí de à beira do caminho. Essa semente, ela caiu à beira do caminho. O segundo solo é o solo pedregoso, a semente que caiu sobre a pedra. O terceiro solo, está aí no versículo 7, no iniciozinho, é um solo espinhoso, e a semente caiu no meio desses espinhos.
E o quarto solo, está ali no versículo 8, no início, é um solo fértil, que Jesus diz aí que a semente caiu em boa terra. Esses são os 4 tipos de solos. Um solo cuja semente cai à beira dele, um solo pedregoso, um solo espinhento e um solo fértil. Como nós falamos, a qualidade do solo determina o que irá acontecer com a semente. E aí, nesses mesmos versículos, Jesus não apenas apresenta os 4 solos, os 4 tipos de solos, mas também apresenta o resultado que cada solo promoveu para a semente que caiu a ele. O primeiro solo, que a semente caiu à beira. O que aconteceu com a semente? A semente foi pisada e as aves dos céus a comeram. Interessante que o verso 5c, quando ele fala que a semente foi pisada, ela foi pisoteada, ela foi esmagada, no sentido de que deram com os pés sobre ela, e depois, em seguida, as aves dos céus a comeram. Esse verbo comer aí, literalmente significa devorar. Essa primeira semente, portanto, não frutificou, porque ela caiu à beira do caminho, foi pisoteada, e em sequência, as aves dos céus a devoraram. A segunda semente que caiu sobre a pedra, ela até cresceu. Porém, por falta de umidade, ela morreu. Porque a pedra dificilmente absorve água. E planta sem água morre. Então, essa segunda semente, ela não tinha umidade, ou seja, a semente não encontrou nesse segundo solo características favoráveis, ambientes que favorecessem que ela frutificasse. E uma vez não encontrando nutrientes de um ambiente favorável, ela secou. A terceira semente, terceiro resultado aí, da semente que caiu no meio dos espinhos, o que aconteceu com ela? Verso 7, parte B e C do versículo diz: os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Essa semente, ela não teve espaço para se desenvolver. Essa semente, ela encontrou ali dificuldades em meio aos espinhos, e é bem provável que aqueles espinhos a feriram, aqueles espinhos a impediram, cresceram mais do que a própria semente. Portanto, os espinhos, uma vez crescendo mais do que a semente, eles sufocaram a semente, portanto ela morreu, porque planta que não tem oxigênio, que não respira, morre. E aquela semente que caiu em solo fértil, o resultado é que ela cresceu, ela produziu a 100 por 1. Isso significa que uma semente produziu 100 sementes. Imagine você uma espiga de milho, que você planta 1 grão, e às vezes o pé dá 3 ou 4 espigas, repletas de semente. Mas isso jamais aconteceria com uma espiga de milho, se ela não encontrasse locais adequados, onde ela pudesse frutificar. Quando nós chegamos no final do verso 8, Jesus, depois que ele conta a parábola, ele chega à primeira conclusão. E essa conclusão que Jesus faz é meio que uma exortação àqueles que estavam ouvindo. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Espera aí, Jesus,
mas todas as pessoas que estão ao seu redor, eles têm ouvidos. E em nenhum momento Jesus está dizendo assim: olha, aqueles que não são surdos, ouçam, porque isso seria algo desnecessário. Mas ele termina com essa exortação como quem diz assim: prestem atenção no que vocês acabaram de ouvir. Ou em outras palavras, será que o ouvido de vocês tem apenas escutado, ou o ouvido de vocês de fato tem apreendido a palavra ouvida? É interessante que o verbo ouvir na escritura é akuo, da onde vem a palavra no português acústica. Essa ica na terminação tem a ver com aquilo que é pertinente a. Acústica significa aquilo que é pertinente ao ouvido. E o verbo obedecer é ripakuo, que é formado de uma preposição ripó, que é abaixo de, e akuo, que é ouvir. Obediência na Bíblia tem a ver com se colocar abaixo daquilo que está sendo dito e dar extrema atenção para aquilo que é ouvido. Então Jesus conclui ali no verso 8 dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, quem ouve a palavra, que se atente para obedecê-la. Mas depois que Jesus contou a parábola, os discípulos questionaram a Jesus a respeito do sentido daquela parábola. E aí, do verso 9 em diante, Jesus vai então explicar aos discípulos o que significava a parábola. No verso 9, no início aí, os discípulos questionam a Jesus a respeito da parábola. No verso 10, no início, Jesus então começa a explicar a parábola. Só que antes dele explicar a parábola, ele diz para os discípulos o porquê que ele estava ensinando aquela multidão por parábolas. E ele diz aí: a vós outros, se referindo aos discípulos, a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Porém, aos demais, então veja que Jesus responde para os discípulos o seguinte: sabe por que eu estou falando em parábolas? Sabe por que eu falei em parábolas para aquela multidão? Porque tem dois públicos ali, e eu tenho objetivos diferentes para esses dois públicos. Para vocês que são os meus discípulos, eu falo em parábolas, e vocês entendem a parábola, e essa parábola revela a vocês os mistérios do reino de Deus. Agora, quanto aos demais, aqueles que não são meus discípulos, fala-se por parábolas. E aí, no verso 10, a partir da metade, ele vai dizer o porquê. Mais uma vez, ele reforça o porquê que ele usou parábolas. O verso 10, no meiozinho aí, ele começa como para que, a fim de que, com o propósito de. E qual é o propósito dele ensinar por parábolas? A fim de que os demais, vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. E quando nós olhamos uma passagem paralela dessa parábola, lá em Marcos, capítulo 4, versículos de 10 a 20, essa parábola, ela é contada lá também. Marcos e Mateus contam essa parábola, e eles a organizam em contextos diferentes, mas Marcos acrescenta ao final dessa fala de Jesus: aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Marcos acrescenta assim: para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Eu digo a esta multidão em parábolas, para que eles não venham a converter-se. Eles irão
ouvir o que eu estou dizendo, mas eles não irão entender. Eles irão ver aquilo que eu estou fazendo, mas eles não irão enxergar de fato. Jesus está citando aqui Isaías capítulo 6, verso 9. E aí, nós precisamos aqui fazer algumas distinções e comparações que Jesus faz aqui, elas são importantes. A primeira comparação é o ver versus o contemplar. Jesus está contrastando aqui os que simplesmente olham, mas eles não enxergam. Eles não contemplam. Em outras palavras, eles veem as obras de Deus, eles veem o efeito da palavra no coração dos homens, eles contemplam a operação milagrosa da regeneração do Espírito Santo, mas eles não conseguem contemplar aquilo e valorizar aquilo que é visto. É o contraste entre o ver e o contemplar. Esses são meros espectadores da palavra. Eles gostam de ouvir sermões, mas seus corações não se curvam diante do que estão ouvindo, diante do que estão vendo. Eles apreciam boas pregações, mas rejeitam a pregação como fonte única e exclusiva de salvação. Esse é o primeiro contraste. O segundo contraste é que Jesus vai comparar aqueles que ouvem versus aqueles que entendem. Eles escutam, mas não entendem. Eles ouvem, mas não aprendem. Eles escutam, mas não aplicam a palavra. Eles ouvem, mas não obedecem a palavra. Se o primeiro grupo eram meros espectadores da palavra, o segundo grupo são meros ouvintes da palavra. Estão sempre ouvindo sermões, mas não aprendem nada com eles. Estão sempre ouvindo a palavra, mas não aplicam a palavra em suas vidas e não vivem conforme é instruído na palavra. Eles estão sempre escutando pregações, mas suas vidas é uma contradição das pregações que ouvem. Portanto, devido à dureza dos seus próprios corações, Jesus os ensina em parábolas, para que o coração deles seja cada vez mais endurecido. E aí, do verso 11 ao 15, Jesus agora, ele vai explicar para os seus discípulos o que realmente significa a parábola. Aí no verso 11, no meio dele, Jesus afirma claramente que a semente é a palavra de Deus. Então o semeador saiu a semear, ou seja, poderíamos trocar aqui pelo o pregador, o evangelista, saiu a proclamar a palavra de Deus. A semente que caiu à beira do caminho, Jesus explica que essa semente que caiu à beira do caminho significa. Essa semente significa os que ouviram a palavra. Jesus mesmo diz aí, eles ouviram a palavra. Porém vem o diabo e arrebata-lhes do coração, para que não creiam e sejam salvos. É aquele tipo de semente que é semeada, mas ela não cai no centro do solo. Ela cai pelas beiradinhas. E quando ela cai nas beiradinhas, vem aqui o diabo e arrebata essa semente, arrebata a palavra do coração dessas pessoas e impede que essas pessoas creiam e sejam salvas. Esses são os que dão ouvidos ao diabo e não à palavra de Deus. Esses são aqueles que duvidam do que ouvem, os que não dão crédito ao que lhes é pregado. E aí, meus irmãos, nós precisamos aprender algo importante aqui, quando Jesus começa a explicar essa parábola. Essa primeira semente, Jesus diz que o culpado aqui dela não florescer é o diabo. Então nós podemos aprender daqui que o diabo, irmãos, ele trabalha continuamente para retirar, arrebatar, anular a palavra de Deus do coração dos homens. Nós não podemos negligenciar
que uma das obras principais de Satanás é roubar a palavra do coração dos homens. A palavra é semeada a todos, e o diabo faz o seu papel de arrebatar, de anular, de retirar a palavra semeada no coração dos homens. E ele usa tudo para conseguir isso. O diabo, ele é cheio das artimanhas. Ele é cheio das artimanhas. Pastor, mas como assim o diabo, ele arrebata, ele anula, ele rouba a palavra do coração dos homens para que elas não frutifiquem? Como que ele faz isso? Deixa eu te dar um exemplo prático, como que o diabo, ele é astuto. Como que ele, às vezes, está até mesmo aqui agora, tentando roubar de ti, tentando anular do seu coração a palavra, a semente que está sendo semeada. Um exemplo prático, o uso do celular. Eu tenho visto cada vez mais pessoas que vêm ao culto, que estão escravizadas pelo uso do celular, escravizadas pelo celular. Elas não conseguem mais participar do culto. Elas estão aqui, mas as mentes delas, os pensamentos delas, os ouvidos delas estão longe. Os olhos delas estão longe daqui. Elas estão aqui fisicamente, seus corpos estão aqui, mas espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, eles estão em outro culto. É outro culto. E aí você pode pensar assim, pastor, mas eu uso o celular para ler a Bíblia. Ok. Ou talvez você pode pensar assim, pastor, que isso, você está falando que o diabo usa o celular? Você está exagerando, pastor. A pessoa está aqui dentro do culto, ouvindo a palavra, ela saiu da casa dela, ela veio para cá, aí ela está sentada no banco, ela está preocupada com a mensagem no WhatsApp, ela quer ver o Instagram, ela quer ver o LinkedIn, ela não dá conta, a mente dela está dividida. Se o celular treme, ela pega o celular do bolso e ela quer ver. Quem me mandou mensagem? Será que eu recebi um e-mail? Quem me ligou? Pastor, você está exagerando. Não acontece isso não. Vocês já ouviram falar da nomofobia? Nomofobia? Já ouviu falar? Nomofobia? Nomofobia é uma palavra em português dada para uma doença, que em inglês é No Mobile Syndrome. É uma síndrome que é desenvolvida na pessoa quando ela não pode ter o aparelho eletrônico nas suas mãos. A ciência já tem estudado muito isso. O portal chamado PebMed, que é o maior portal de atualização em medicina do Brasil, ele tem um artigo publicado em 2017 sobre a nomofobia. E ele diz assim: de acordo com Oliveira, a nomofobia tem origem na Inglaterra, baseada na expressão no mobile, que quer dizer sem celular. A observação do fenômeno teve início de acordo com queixas observadas sobre o uso abusivo dos celulares, computadores e aparelhos eletrônicos. A utilização do celular não é um problema, mas a utilização obsessiva dos celulares, principais dispositivos mobile, deu vazão ao sentimento de angústia e medo nas pessoas quando estas se afastam do aparelho eletrônico, da internet ou do computador. A nomofobia leva a um estado de ansiedade que pode se tornar patológico, levando principalmente a um transtorno de ansiedade social, ao transtorno do pânico e à agorafobia. Agorafobia é o medo de estar em público. Medo de acontecimentos imediatos como a morte. Os sintomas básicos da nomofobia são medo de enlouquecer, ser julgado ou bloqueado nas redes sociais enquanto está sem o aparelho celular. Sensação de estar em outra realidade, estranhamento e distanciamento social. Problemas gastrointestinais, aumento das funções cardíacas, gerando palpitação e aumento da pressão arterial. O sujeito não dá conta de ficar sem o celular. O sujeito está aqui na igreja, ele está com o celular, mas ele não dá conta de não pegar o celular e ver o WhatsApp, ele não dá conta.
E se o celular tremeu e ele não pegar o celular para ver se quem que mandou mensagem, ele começa a ficar impaciente. O coração dele, a mão começa a suar. Ele fica impaciente, ele fala, meu Deus, eu tenho que ver o celular. Percebe? Aí nessa, vocês podem falar assim, pastor, mas você está exagerando. Irmãos, o diabo usa diferentes artimanhas para distrair os homens e impedi-los que ouçam a palavra, que aprendam a palavra, que apliquem a palavra. E isso, sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que a palavra é o único meio que Deus usa para gerar arrependimento no coração dos pecadores. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 1:21, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Sim, pregação é loucura. Como que Deus escolhe salvar homens que estão mortos em seus delitos e pecados, através de um outro homem proclamando a sua palavra? Mas, visto que na sabedoria humana o homem não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. E é por isso que o diabo vai fazer de tudo, sabe por quê? Para você não prestar atenção na pregação. Para você não dar ouvido ao que está sendo dito. Para você colocar isso como algo secundário. Ainda em Romanos 10:17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se a fé vem pelo ouvir, aquilo que você ouve, como você ouve, determina a qualidade da sua fé. Nós não temos outra forma, irmãos. Portanto, se você não der ouvido à palavra, consequentemente você será levado cada vez mais para longe da fé. E o diabo, como eu disse, fará tudo para impedir que você dê ouvido ao que o Senhor está lhe dizendo exatamente agora. E ele fará tudo o que for possível para impedir que aqueles com quem você compartilha o Evangelho não ouçam a palavra. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, de 3 a 4, ele diz, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O diabo atua grandemente e astutamente para cegar o entendimento dos incrédulos, para que eles não derem crédito ao Evangelho. 1 de Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo, nosso adversário, anda ao derredor, buscando tirar do teu coração, inculcar na sua cabeça que vir à igreja ouvir a palavra é algo secundário. É desnecessário. Afinal de contas, você pode ser crente na sua casa, você pode ler a Bíblia na sua casa, você pode estudar na sua casa. Então a semente que caiu à beira do caminho é aquela que é arrebatada pelo diabo. A segunda semente, a semente que caiu sobre a pedra, Jesus diz que essa semente que caiu sobre a pedra representa os que ouviram a palavra, mas eles recebem a palavra com alegria, porém eles não têm raiz, eles creem apenas por um tempo, e na provação eles se desviam. Está aí no versículo 13. Jesus então está dizendo que a semente que caiu sobre a pedra representa os inconstantes, aqueles que oscilam entre o mundo e a igreja, aqueles que cambaleiam entre o céu e o inferno, fé e incredulidade. São aqueles cujos corações são de pedra, portanto não tem profundidade na palavra. A palavra não encontra raiz, a palavra não encontra espaço para aprofundar. E é interessante que quanto mais profunda a raiz, mais segura é a árvore. São rasos, são superficiais. São os que se alegram com uma fé triunfalista, mas na hora que a fé é provada, ela se prova falsa. As provações, elas virão sobre todos que dizem ter fé.
E elas virão sobre todos que dizem ter fé, com o objetivo de validar se a fé que dizem ter é verdadeira ou não. A semente que caiu sobre a pedra representa aqueles que num primeiro momento eles recebem a palavra com alegria. São aqueles que entendem, o Senhor Jesus me ama e Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida. Vou vir a Jesus e nunca mais terei problemas, nunca mais chorarei. Mas na hora que vem a aprovação, na hora que eles percebem que no mundo tereis aflições, na hora que eles percebem que crente também chora, na hora que eles percebem que crente também sofre, na hora que eles percebem que crente também perde, que crente também tem dificuldade, sabe o que acontece com a fé deles? Vaza. A terceira semente é a semente que caiu no meio dos espinhos. Jesus nos diz aí que essa semente representam os que ouviram a palavra. Mas no decorrer dos dias, a palavra foi sufocada. E ela foi sufocada aí por 3 coisas. Os cuidados, pode ser entendido aí como as preocupações da vida, as riquezas e os deleites. E por que essa semente? Aqueles que recebem essa semente, eles estão preocupados demais com as coisas da vida, eles estão preocupados com as riquezas, estão preocupados em satisfazer os seus prazeres, não tem espaço para frutificar. Isso tudo sufoca a palavra. Estes são aqueles que estão distraídos com coisas secundárias. São aqueles que estão preocupados com as coisas menos importantes. São aqueles que Deus vem sempre em último lugar. Aqueles cujo coração são apegados às coisas terrenas e não às celestiais. Seu foco está em sua autossatisfação. Não estão dispostos a negar a si mesmos. E como consequência das distrações, a palavra é sufocada, impedida de frutificar. Por quê? Porque ela é colocada em segundo lugar em suas vidas. Se você planta uma semente em solo fértil, mas você não cuida, ela morre. Essas 3 distrações que Jesus diz aqui, primeira, as preocupações. Lucas, lá no capítulo 21, versículo 34, ele vai dizer assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus aqui está alertando aos seus ouvintes: acautelai-vos por vós mesmos, e ele cita várias coisas aqui, mas eu quero destacar, com as preocupações deste mundo. Tome cuidado com as preocupações deste mundo. Porque o que o mundo quer é colocar 1 bilhão de coisas na sua cabeça para que você se preocupe com todas elas. Mas sabe o que Jesus diz para você? Uma só é importante. Se você valorizar essa não lhe será tirada. Segunda distração que pode sufocar essa palavra, as riquezas. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz assim: porque o amor do dinheiro, veja que é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Cuidado com o desejo de ter mais e mais. Cedo ou tarde isso vai te causar um dano gigantesco. Riquezas aqui, no nosso texto de Lucas, da parábola, ela é ampla. Ela não está falando de dinheiro somente. Ela está falando de qualquer tipo de desejo de ter sempre mais e descontrolado. Riqueza é ampla. Você pode querer ser rico de serviço, você vai se perder. Você pode querer ser rico de muitas coisas e essas coisas corroerem seu coração. Terceira distração que Jesus diz aí é os prazeres. A palavra prazer na Bíblia, ela é hedonê ou redonê. Da onde vem a palavra no português? Hedonismo, que significa
a busca incessante por satisfação própria. Isso é hedonismo. Hedonismo é a busca incessante por satisfazer minhas próprias vontades, vez após vez, mais e mais, todos os dias. O sujeito, ele não cansa, ele é insaciável, ele busca satisfação no sexo, e ele transa, mas ele não está satisfeito. Ele busca satisfação no dinheiro, e ele tem dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, ele não está satisfeito. Ele quer bebida, ele bebe, não está satisfeito. Ele briga e não está satisfeito. Ele quer ter casa, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 casas, ele ainda não está satisfeito. Isso é o hedonismo, a busca por satisfação própria. Portanto, a busca por prazeres, as riquezas e as preocupações do mundo, elas são mestres em sufocar a palavra no nosso coração. Mestres. A última semente é a semente que caiu em boa terra. Esses, Jesus diz que são os que ouvem a palavra. Mas eles ouvem a palavra de bom e reto coração. Ou seja, eles retêm a palavra. Aqueles que ouvem a palavra aí, essa expressão ouvir aí, ela tem a ver como reter, como não deixar ir, tomar posse, continuar crendo na palavra. Aqueles cuja semente caiu no coração, e o coração que é uma boa terra, são aqueles que ouvem a palavra, mas eles retêm a palavra de tal maneira, eles não deixam a palavra fugir dos seus corações, eles mantêm a fé, eles continuam crendo na palavra, eles são como o salmista que diz, guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E eles não apenas retêm a palavra, eles frutificam com perseverança. Ele termina dizendo aí, e frutificam com perseverança, ou também pode ser entendido aí com paciência, sabe por quê? Quem planta algo tem que ter paciência para esperar ela frutificar. Quem planta agora algo e está ansioso para que veja a semente crescer logo, vai ter que começar a tomar algum medicamento, porque não é rápido assim. E assim é a palavra de Deus. Às vezes a gente quer ser imediatista. Você está estudando, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está vindo ao culto, você está ouvindo a palavra, aí você fala assim, gente, mas não estou vendo nenhuma transformação. Ah, eu estou orando pelo meu marido, eu estou orando pela minha esposa, estou orando pelos meus filhos, pelos meus parentes que não são crentes. Ah, Senhor, mas eu estou há 5, 10, 15, 20, 30 anos, e ainda não aconteceu nada. Se você é aquele que tem um coração que recebeu a palavra de bom grado, se você é daquele que retém a palavra, o fruto irá aparecer pela qualidade de um coração regenerado pelo Espírito Santo, mas também pela perseverança em permanecer na palavra que ouviu. Esses são os que têm constância, têm paciência, são os que perseveram até o fim, são os que têm fé verdadeira. Todos os demais tinham fé falsa. Todos os demais tinham fé falsa. Esses aqui têm fé verdadeira, são os que frutificam pela paciência e perseverança. Os outros são imediatistas e infrutíferos. Esses são os que contemplam a palavra, meditam na palavra, aplicam a palavra, vivem a palavra. Suas vidas estão entranhadas pela palavra, são dirigidas pela palavra, são transformadas pela palavra, e não há nada que possa impedi-las de permanecerem na palavra. São como aqueles que Paulo afirmou em Romanos 8, são aqueles que nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa pode separá-los do amor de Deus que está em Jesus Cristo, que receberam mediante o ouvir e prestar atenção na palavra. De fato, o salmista, no Salmo 1, versículos de 1 a 3, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Parafraseando aqui esse salmo, eu diria, bem-aventurado o homem cujo coração
não é igual à semente que cai à beira do caminho. Bem-aventurado é o homem cujo coração não é de pedra. Bem-aventurado o homem cujo coração não é cheio de espinhos. Mas bem-aventurado o homem é que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E aqui o salmista compara aquele que retém a palavra, aquele que dá ouvido na palavra, aquele que medita na palavra, que tem prazer na palavra. Ele diz que ele é como árvore. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se tu permaneces na palavra, tu serás como árvore plantada à beira das fontes das águas. Se tu rejeitas a palavra, será como folhas secas largadas ao vento. Você será levado para todo e qualquer lugar por qualquer vento de doutrina. Mas nós não terminamos ainda. E Jesus não terminou porque, quando ele discorre sobre a parábola, ele está dizendo, fazendo distinção entre os que têm fé verdadeira dos que têm fé falsa. Os que ouvem, mas não obedecem. Os que veem, mas não contemplam. E ele termina dizendo que existe um grupo que ouviu e obedece. Existe um grupo que vê e contempla. E ele então diz que esse grupo que ouve e obedece, que vê e contempla, ele não apenas deve ficar obedecendo por si mesmo e ouvindo por si mesmo, vendo por si mesmo e contemplando por si mesmo. Ele deve compartilhar aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu. Que a Bíblia chama de testemunho. E Jesus então leva os seus ouvintes a entender que eles têm responsabilidade, que uma vez ouvindo a palavra e obedecido a palavra, eles também são comissionados a anunciar a palavra para outros. E aí ele continua a partir do verso 16 e 18, e ele faz isso comparando a lâmpada coberta sobre uma lâmpada que é colocada sobre o velador. A lâmpada coberta com um vaso ou colocada embaixo da cama, ela se torna ineficaz. Portanto, Jesus está dizendo, os que ouvem a palavra, mas não a praticam e nem as compartilham, são como lâmpadas escondidas, portanto são lâmpadas inúteis. Creram em vão, ouviram em vão, viram em vão. Agora, o contrário disso é que lâmpada colocada sobre o velador cumpre a sua função, portanto ela dá testemunho. E aí no verso 16 ele diz que o papel da lâmpada é o quê? Ser colocada no lugar adequado para que ela, ele termina no final do verso 16, a fim de que os que entram vejam a luz. Você ouviu a palavra? Você está obedecendo a palavra? Você vê o poder do Evangelho aplicado na sua vida? Você contempla que obra maravilhosa é essa? Então por que você não compartilha com outros? Por que você não é uma lâmpada que ilumina aqueles que estão nas trevas? Por que você tem sido lâmpada escondida? Lâmpada colocada embaixo da cama não serve para nada. O papel da lâmpada é iluminar, ser colocada no lugar ideal aonde a luz possa iluminar a todos. Os que ouvem a palavra, portanto, devem praticar a palavra, mas também devem compartilhar a palavra com os outros, porque eles são como lâmpadas. O objetivo de Deus, ao nos conceder um coração transformado, ao abrir os nossos ouvidos para que nós obedeçamos a palavra que nós ouvimos, para que Ele abra o nosso coração, para que os nossos olhos contemplem as maravilhas da sua lei, as maravilhas da obra redentora de Cristo. O papel que Deus tem para nós, irmãos, não é apenas nos salvar, mas usar como instrumentos pelos quais o Evangelho será proclamado a outros.
De tal maneira que cada discípulo de Jesus é chamado para ser um evangelista. Eles são ouvintes da palavra, mas também são proclamadores da palavra ao mesmo tempo. E Deus garante que fará com que os olhos dos homens, com quem nós compartilhamos a luz que recebemos, as palavras que ouvimos, a visão que os nossos olhos tiveram, Deus mesmo nos garante que Ele fará com que os olhos dos homens não permaneçam fechados. Ele mesmo há de se revelar e se manifestar a eles por meio da proclamação do testemunho do Evangelho através da igreja. E ele diz aí no verso 17, que não tem nada que esteja escondido que não seja revelado. Assim como não tem nada que está revelado que deve permanecer escondido. E aí no verso 6, no verso 18, ele nos fala algo maravilhoso. Ele diz, quanto mais você deseja a palavra, ele diz aí, né? A quem tem, mais será dado. Agora, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, quanto mais você deseja a palavra, quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você retém a palavra, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você aplica a palavra, quanto mais você vive a palavra, quanto mais você obedece a palavra, quanto mais você compartilha a palavra com outros, mais da palavra lhe será dado. Mais da palavra lhe será dado. Meus irmãos, não tem forma mais garantida de aprender algo definitivamente do que compartilhando isso com outros. Se você quer aprender algo de verdade, definitivamente, compartilha o que você está aprendendo com outros. Porque quando você compartilha, o seu cérebro automaticamente retém mais e com mais profundidade. Ele grava na sua memória aquela informação. Portanto, se você se dedica à palavra, se você ouve a palavra, se você obedece à palavra, mais você vai ver o poder da palavra na sua vida. Agora, o oposto também é verdadeiro. Quanto menos você se dedica, menos você ouve, menos você compartilha, menos você crê, mais distante da palavra você fica. Sabe por que muitas vezes a gente não vê o efeito da palavra na nossa vida? Porque a gente vem no domingo, uma vez na semana só, nós ouvimos a palavra, e depois que nós saímos aqui, nós não temos nenhuma relação mais com a palavra. Nós somos sementes plantadas em um lugar que depois é abandonado. Percebe? A gente não dá sequência, a gente não cuida, a gente não zela, a gente não dá vazão, a gente não aplica, a gente não medita, a gente não reflete sobre quais áreas essa palavra ouvida toca o meu e o seu coração. E aí, quando você pensa que sabe um pouquinho, quando você pensa que somente uma vezinha na semana é suficiente, até aquele pouquinho que você tem será tirado. Sabe por quê? Porque qual é a maior probabilidade de permanecer? A palavra que é ouvida uma única vez pela semana, ou o bombardear de todas as outras coisas, do momento que você sai da igreja até o próximo domingo? Qual a probabilidade disso permanecer? Lógico que a probabilidade é que aquilo que você ouve mais, aquilo que você vê mais, defina quem você é. Como disse o livro do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Eu quero encerrar com mais um alerta que Jesus nos deu, com o texto que nós lemos no início. Agora nós chegamos no versículo que nós lemos no início. No verso 18 ele diz assim: portanto, vede, pois, como ouvis. Depois de tudo isso ele diz assim: como que você está ouvindo? Ou em outras palavras, que tipo de solo é você? Que tipo de solo
está aí dentro do seu coração? Tem pedra aí? A semente semeada só cai na beirada, à marginal do seu coração? Tem espinho aí? Ou será que tem micronutrientes, macronutrientes? Será que o pH está equilibrado? Será que o solo tem as camadas necessárias e a quantidade necessária de argila, de areia? Tem vida nesse coração? Essa palavra que foi semeada e que está sendo semeada domingo atrás domingo atrás domingo, ela tem caído em que tipo de coração? Pastor, o senhor citou aí algumas coisas do meu coração. E eu cheguei aqui à conclusão que tem alguns espinhos aqui. E realmente, percebo que eles impedem a palavra de frutificar. Eles estão me impedindo de obedecer a palavra. Pastor, descobri que eu tenho um coração de pedra. Quanto mais eu ouço a palavra, mais meu coração se endurece. Pastor, descobri que eu tenho um bloqueio pela palavra de Deus. E toda vez que ela é semeada, ela não penetra, ela cai só à margem do meu coração. Tenho uma boa notícia para você. E com ela eu encerro. Se o seu coração não é terra boa, não se preocupe. Porque o Deus que dá a semente, aquele que semeia, Ele também é o Deus que regenera o solo. Portanto, há esperança. Se seu coração tem espinho, pedra, bloqueio, e de fato nós sabemos que todos nós, por natureza, temos corações pedregosos, espinhentos e avessos à palavra de Deus. Mas Deus, pela sua graça, que é irresistível, uma vez que Ele regenera o solo, é impossível de que a semente semeada não cumpra o papel para o qual ela foi semeada. Que Deus nessa manhã, meus irmãos, possa nos levar aos nossos lares, não apenas revelando para mim e para você que tipo de solo nós temos, ou nós somos, mas que Ele, por sua graça, possa regenerar o nosso solo, para que a palavra dEle cresça e frutifique a 100 por 1. A 100 por 1. Vamos orar? Pai Santo, muitíssimo obrigado por sua graça e por sua misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, nos transforme, que o Senhor, ó Deus, nos mude, que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar, ó Deus. Ó Pai, nós dependemos e necessitamos absolutamente de Ti, para que os frutos, ó Deus, sejam produzidos em nós, que nós sejamos terras férteis, que nós sejamos luz, ao compartilharmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor não permita que nós nos calemos e não permita que nós fiquemos infrutíferos, mas antes, ó Deus, cumpre o propósito para o qual a sua palavra foi semeada, porque o Senhor é quem nos garante que ela cumprirá esse propósito, ó Deus, e ela jamais voltará vazia. Nós te pedimos, ó Deus, e te rogamos, tendo a fé que o Senhor irá fazer isso e nos responder em oração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.